Alô. Senhoras e senhores, havendo número regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou centenas de jovens em incêndio do município de Santa Maria e oferecer sugestões de aperfeiçoamento da legislação sobre o tema. Encontram-se sobre as bancadas cópia da ata da quarta reunião. Consulta o plenário se é necessidade da leitura. O deputado Danley solicita a dispensa da leitura da ata. Está dispensada a leitura da ata. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam parecem como se encontram aprovados. Nós vamos iniciar a reunião já com a nossa mesa de debate. Na medida que nós tivermos quórum, vamos deliberar sobre os requerimentos que encontram-se sobre a mesa. Quero registrar que entre nós a senhora Marília Goulart, coordenadora geral da articulação intersetorial das relações Cooperativas e Mobilização Social do Ministério da Cultura, que representa o Ministério da Cultura nesse momento. Agradeço a presença. A Marília está presente, não deseja compor a mesa, mas está aqui para buscar subsídios e, no momento oportuno, está à disposição para trazer a manifestação do Ministério. Eu agradeço antecipadamente a sua presença e que transmita a nossa ministra o nosso agradecimento. Encontra-se também o senhor Flávio Steiner, que aqui representa o senhor Henrique Pires. Está aqui o Henrique Pires, que está aqui para acompanhar a audiência em nome do Grupo RBS, representando o senhor Otávio Steiner, que não pôde comparecer. Muito obrigado, Henrique. Eu agradeço muito aqui a presença dos nossos convidados. Nós temos aqui as pessoas que vão compor a mesa. São 5 pessoas que trarão aqui as suas contribuições. Convido para compor a mesa o senhor Paulo Dale, arquiteto, engenheiro, especialista em segurança de multidões, por gentileza, para compor a mesa dos trabalhos. O senhor Rodrigo Machado, sócio-diretor da Opinião Produtora de Porto Alegre. Convido também a deputada Manuela para vir aqui para sentar junto com os colegas parlamentares, porque a presença dela com certeza vai abrilhantar muito a nossa comissão. Uma forte representação do Estado do Rio Grande do Sul hoje, em torno de 100% dos deputados presentes nesse momento. E convidar o senhor Plínio Frois, representante do Sindrio, o senhor Leonardo Jó e a senhora Vanessa Gonçalves, também representantes do Sindrio. Encontram-se presentes, por gentileza, podem compor a mesa aqui conosco. Nós vamos oferecer, então, a possibilidade de manifestação inicial para os nossos convidados, com um tempo em torno de 15 minutos. E os nossos amigos aqui do Sindrio têm um tempo de 30 minutos que vão compartilhar entre eles. Vocês têm 15 minutos cada um para poder fazer uma apresentação inicial. Então já passo a palavra para o Paulo Dale, dizendo que para nós é muito importante, Paulo, essa oportunidade de olhar, né, um olhar do lado do empreendedor, né, do produtor, para que nós possamos ter uma composição mais completa possível dos diferentes olhares a respeito desse tema. Presidente, não é possível a gente votar os requerimentos em bloco antecipadamente? Não temos quórum ainda para a deliberação. Não tem? Estamos aguardando. Então, logo tenhamos quórum, nós vamos fazer esta deliberação sobre os requerimentos. Comunico os colegas parlamentares que tivemos uma bela reunião na semana passada, uma reunião administrativa de trabalho, os nossos consultores, onde conseguimos avançar em várias questões relativas à minuta, né, do projeto que queremos apresentar. E hoje
quando a deliberação dos requerimentos, vamos também definir algumas questões relativas ao cronograma das próximas atividades da comissão. Por gentileza, senhor Paulo, a palavra está à sua disposição. Boa tarde a todos. Agradeço a essa comissão a oportunidade de reflexão sobre a eminente necessidade de revisão do nível de segurança, qualidade dos serviços que oferecemos ao público, enquanto engenheiros, promotores, produtores, artistas e autoridades. Entendo que podemos contribuir em muito para a evolução da prevenção de acidentes se atuarmos de forma proativa em direção a um futuro mais seguro, tanto para a indústria do entretenimento, como para o conforto e a segurança do público em geral. Há anos atrás, a atividade do show business brasileiro era incipiente, com raros shows e apresentações internacionais de grande porte ao ano. Hoje, os nossos artistas brasileiros são os que movimentam as agendas das casas de espetáculos, festas e festivais ao redor do país. Nos dias de hoje, os eventos internacionais ocorrem com maior frequência. As grandes estrelas querem se apresentar no Brasil, consolidando a nossa indústria de entretenimento e empregando milhares de pessoas direta e indiretamente. A expectativa é ainda maior, tendo em vista a realização de mega eventos internacionais, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre fazem hoje parte da rota internacional das grandes turnês mundiais. Belo Horizonte, Curitiba e Brasília também participam ativamente desse acentuado fortalecimento de uma indústria de entretenimento cada vez mais pujante. Recife, Salvador e Rio de Janeiro promovem festas a céu aberto que aglomeram centenas de milhares de pessoas no período do carnaval. As festas juninas brasileiras atingem um número expressivo e cada vez maior de participantes a cada ano que passa. As classes sociais que até então não tinham condições de desfrutar das ações do entretenimento, hoje lotam as baladas e clubes e casas noturnas por todo o país. Nos dias de hoje, ficamos sabendo dos fatos ocorridos em tempo real, com imagens e vídeos feitas por centenas de câmeras e celulares. A repercussão dos fatos se propaga de forma imediata, através das comunidades sociais. O nível de detalhes, depoimentos e registros alcançados em acidentes nos dias de hoje tornam públicas as informações que até então só estavam evidentes para as equipes de resgate e peritos que avaliavam as ocorrências. A imprensa se aproveita dessas informações para destacar e dar maior espaço na cobertura dos acidentes, que passaram a ser mais longas e mais detalhadas. Em países como a Inglaterra e Estados Unidos, a legislação desenvolveu após a ocorrência de graves acidentes que tiveram repercussão muito intensa na sociedade local. Em 28 de agosto de 1988, 2 jovens perderam a vida em um colapso da multidão devido à forte do movimento gerado pela massa humana durante um festival em Donington Park, na Inglaterra. No ano seguinte, 94 pessoas foram asfixiadas e 174 feridas no estado Hillsborough, em Sheffield, na Inglaterra. Após essas tragédias, os órgãos públicos e autoridades locais mobilizaram-se junto às associações dos promotores de eventos, produtores e voluntários para o desenvolvimento de regulamentações que pudessem proporcionar mais segurança e conforto a todos que participam de eventos de entretenimento. Desse esforço e união, a indústria do entretenimento se beneficiou com o surgimento do guia, que é conhecido como The Event Safety Guide, publicado pela HSE, The Health and Safety Executive,
Autoridade Britânica de Segurança e Saúde. Esse guia até hoje orienta os profissionais da área com boas práticas na gestão de segurança em eventos. Muitos grandes nomes do show business internacional passaram por acidentes graves durante suas apresentações. Assim, fez-se necessário o estabelecimento de normas específicas de segurança e prevenção de acidentes envolvendo o público e os trabalhadores. Esses artistas, em alguns festivais, passaram a adotar uma postura mais rígida com relação às mínimas condições de segurança necessárias para que os shows pudessem ser realizados. O festival de Roskilde, na Dinamarca, sofreu um acidente fatal no início da década passada, durante a apresentação da banda Pearl Jam, e hoje é considerado uma referência em segurança nos festivais na Europa. Em 1979, na cidade de Cincinnati, Ohio, 11 jovens morreram por asfixia durante a entrada em um show de rock da banda The Who. Esse acidente resultou na força-tarefa que elevou o nível de segurança em locais de entretenimento nos Estados Unidos. O incêndio na casa noturna The Station, em Rhode Island, no ano de 2003, ocorreu há menos de uma semana após outra tragédia em Chicago, na noite de 17 de fevereiro, quando um tumulto causado pelo uso de gás-pimenta matou 21 pessoas e feriu 57 outras no E2 Nightclub. O incêndio em Rhode Island foi muito estudado durante anos, de registro em vídeo, que só foi possível na presença de um jornalista que fazia uma reportagem no local para ilustrar uma matéria que tratava sobre o tema de acidentes em casas noturnas, como ocorrido dias antes em Chicago. Seus registros nos permitem até hoje estudar as falhas de segurança de locais de entretenimento, mas mesmo assim, esse alerta não foi capaz de mudar o destino dos jovens brasileiros naquela fatídica noite em Santa Maria. A sociedade brasileira não pode aceitar que essa recente tragédia seja tratada como mais um caso de incêndio ou uma questão de vistorias e alvarás. Ao limitarmos nossa visão, perderemos a chance de fazer com que a questão seja tratada com a verdadeira dimensão que merece, assim como fizeram os demais países do mundo. A segurança no setor de entretenimento é diferente das demais, porque lida invariavelmente com eventos de grandes aglomerações humanas, sob o efeito de álcool, sob o movimento e piscar das luzes, com o som em níveis acima do normal. Essa atmosfera faz com que a maioria das pessoas fiquem com os seus sentidos alterados, em ambientes que jamais ali haviam entrado anteriormente. Os riscos a que essas pessoas estão submetidos vão além daqueles presentes em casos de incêndio. Achar que estamos nos preparando para o mais cruel dos riscos não fará com que nossos filhos estejam seguros nas noites em que forem se divertir. A prevenção do incêndio é fundamental, mas ela não elimina os riscos presentes em ambientes com aglomerações humanas em locais de entretenimento. Através de análise de riscos, é possível afirmar que alguns riscos são extremamente severos, mas felizmente eles são raros, como o que aconteceu em Santa Maria. Outros, porém, apresentam baixa intensidade, mas aparecem com maior frequência, fazendo com que a perda de uma vida se transforme em uma tragédia de igual proporção para a família da vítima e também para o organizador do evento. Infelizmente, na língua portuguesa, a palavra segurança não difere as diversas vertentes que a atividade possui. Frequentemente, a segurança de prevenção é confundida com atividades ou ocupações profissionais voltadas para o controle de delitos, desordem, vandalismo ou manutenção e restauração da ordem pública. Devemos concentrar nossa atenção nos esforços de prevenção. Em inglês, a palavra safety distingue a atuação profissional, diferenciando-a de security. Gestão de multidões não é a mesma
controle de multidões. No Brasil, não há cursos direcionados para especialização em gerenciamento de multidões, que poderiam formar profissionais voltados para a prevenção e a gestão de riscos em segurança, especificamente focados em entretenimento. Devemos concentrar nossa atenção nos esforços de prevenção. O conjunto de leis, normas, instruções técnicas, regulamentações que não são específicas para o setor de entretenimento. Os profissionais que atuam no planejamento e execução de eventos e demais atividades de entretenimento lidam com várias questões importantes que não são consideradas. Partimos de uma boa base, apropriando os conhecimentos obtidos através da experiência construída por setores mais desenvolvidos de nossa sociedade. A polícia, o corpo de bombeiros, a defesa civil, a indústria, até mesmo o futebol. Isso se beneficiou a partir do surgimento do Estatuto do Torcedor. Agora, pensarmos em avanços específicos para o entretenimento. É necessária a realização de análise de risco que considere o público, os artistas e os trabalhadores. Os únicos profissionais que se prestam a fazer uma análise de risco para um evento são aqueles que trabalham para seguradoras. Essa importante ferramenta de prevenção não é exigida por nenhuma lei ou alvará. A análise de perfil social do público e das atrações que participarão do evento não é feita de forma sistemática. É possível prever ações específicas em relação à segurança quando é feita essa análise. Nenhuma lei, decreto, norma ou alvará faz menção a esse tipo de consideração. Nos dias de hoje, é cada vez mais importante que seja feito por parte dos responsáveis pela segurança de eventos o monitoramento das ações e movimentos que surgem ou são combinados pelas multidões através da internet e suas redes sociais. É necessário a definição do local do evento, com cálculo da capacidade do público e a apresentação de projeto devidamente assinada por engenheiro ou arquiteto responsável antes do início da venda de ingressos. A venda de ingressos é iniciada sem que nenhuma análise seja feita pelas autoridades competentes. Faltam normas para a regulamentação de equipamentos, como as barreiras de alumínio, que servem de barricadas para contenção de público. Recentemente, durante uma apresentação da banda inglesa no Rio de Janeiro, com casa cheia, a linha de barricada não suportou a pressão exercida pela multidão, ainda na primeira música do show. Felizmente, o caso não deixou vítimas fatais, mas o show foi interrompido e adiado para outra data, sob a garantia de instalação de equipamento adequado. Nesse caso, vale ressaltar o profissionalismo da banda, que ao perceber a gravidade do problema, reagiu de maneira exemplar. A quem compete a responsabilidade de interromper a apresentação em caso de emergência? Existe alguma instrução ou procedimento a ser adotado em caso de interrupção de um espetáculo, festa ou balada com dezenas de milhares de pessoas? O comportamento do artista pode afetar o comportamento da multidão, fazendo com que os movimentos gerados pela massa humana cheguem a níveis fatais para os que estão na linha de barricada. Várias mortes aconteceram ao redor do mundo causadas por pressão ou colapso da massa humana, em momentos de euforia, incentivados pelo comportamento inadequado dos artistas. É comum ouvirmos falar que as pessoas foram pisoteadas, mas na verdade o que ocorre é a morte por compressão da caixa torácica. Quando ocorre o colapso da multidão, dificilmente alguém consegue sobrepor a pilha de corpos para causar o chamado pisoteamento. Em Hillsborough, várias pessoas morreram em pé. O cálculo da capacidade de público não reflete a real situação que ocorre durante os eventos. Em casas com vários ambientes ou em locais onde existe a divisão de público por setores, a migração de pessoas transforma a situação real em um cenário completamente diferente daquele que foi calculado e aprovado pelas autoridades competentes.
Esses cálculos variam de praça em praça, demonstrando a total falta de coesão com o real sentido de sua existência. Baixar a densidade de público a níveis capazes de asfixiar a atividade empresarial como justificativa de combate à ganância só faz realçar o despreparo das autoridades competentes. A definição da área ocupada pelo público para efeito de cálculo é discutível e polêmica. Teríamos profissionais capacitados para avaliar quais seriam as áreas de maior concentração de público? Precisamos formar profissionais na área do entretenimento e regulamentar a profissão. São raros os cursos de formação específica para a profissão de produtor de eventos. O aprendizado vem com a prática. É um caso típico de livre formação. Não há transmissão de conhecimento entre os profissionais da área e, principalmente, a passagem de conhecimento aos jovens profissionais que estão iniciando na atividade. A experiência acumulada por tantos anos é perdida entre as gerações. Eu espero que a tragédia de Santa Maria sirva como catalisador para a formação de uma sólida base de aprendizagem organizacional no ramo do entretenimento em nosso país. Só assim seremos capazes de dormir sossegados enquanto eles se divertem fora de casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Dalle, arquiteto de segurança, especializado em gestão de segurança de multidões, pela sua contribuição. E vamos agora ouvir o senhor Rodrigo Machado, sócio-diretor da Opinião Produtora Porto Alegre, para que possa nos trazer também o seu ponto de vista e as suas contribuições. Boa tarde, senhores, senhor deputado, presidente, coordenador. A minha contribuição como empresário de um grupo existente há 30 anos no ramo do entretenimento, são algumas ideias que já conversamos. Temos claro que o empresário do entretenimento precisa ter a segurança como principal item de sua atividade. Porém, o que precisamos é uma lei clara e bem definida, instruída por profissionais capacitados, seja tecnicamente ou com uma bagagem profissional considerável. Não podemos ficar reféns de leis dúbias e administradores medrosos e inseguros que acabam caçando bruxas ao invés de resolver de fato o problema. O empresário deve investir pesado em segurança, porém nem todos terão os recursos necessários para isso. Poucas empresas são fortes e com condições financeiras para investimentos grandes. Mas, de qualquer forma, deve ser feito para estar dentro da legislação. Como fazer isso? Além dos prazos de execução de projeto, seria interessante o governo tornar disponível uma linha de crédito nos moldes dos financiamentos da construção civil, onde a fiscalização pelo andamento das adequações seja feita pela própria instituição financeira. Dentre os equipamentos que devem existir, cito rede de sprinklers, hidrantes, luzes de emergência, portas com barras anti-pânico, equipamento... É só o deputado Marco Feliciano que anunciou a sua permanência, deve ter um protesto aí agora. Portas com barras antipânico, equipamentos de primeiros socorros, exaustores com rede elétrica autônoma, estrutura elétrica competente, além de ter brigada de incêndio civil em número compatível com a ocupação do local e demais itens que devem ser determinados por engenheiro específico para tal função. Hoje, um profissional raro no nosso país, pois estamos nos detendo apenas na questão do incêndio, que é apenas um dos problemas e, dependendo da situação, o menor e o menos provável deles.
Quando falamos em grande concentração populacional, os riscos são variáveis. O movimento inadequado desta massa pode gerar uma grande catástrofe. Além disso, o empresário deve ter um seguro de responsabilidade civil, conforme regras estabelecidas pelo governo. Por óbvio, a seguradora não atenderá a empresa que não estiver de acordo com a legislação. Assim, não portando uma apólice, a empresa não terá licença para funcionamento. Isso forma um círculo, né? Tendo cumprido todas as exigências, a empresa recebe um selo de certificação, seja do Inmetro ou de algum órgão apropriado, fixação em suas publicidades e propriedade. Apenas após receber esse certificado federal, que o estabelecimento poderá solicitar o alvará em sua prefeitura. Assim, as exigências são unificadas nacionalmente e confirmadas pela prefeitura, evitando assim uma possível guerra de interesses, pois a cidade vizinha pode direcionar suas leis com o objetivo de atrair melhores eventos e empreendimentos para a sua população. Gera quase que uma guerra fiscal ao contrário. Essas ações também eliminariam do mercado aqueles empresários efêmeros que pretendem ganhar dinheiro sem responsabilidade civil e fiscal, que no nosso mercado, para quem não sabe, é um número muito grande. Assim, executam seus projetos de qualquer maneira, sem nenhuma responsabilidade. Não estando de acordo com a legislação, o estabelecimento deve ser fechado ou ganhar prazo para adequação. Porém, a questão existente é: existe prazo para a segurança com o estabelecimento em funcionamento? Depende da gravidade. Então, precisamos definir o que é uma situação grave ou apenas uma simples adequação. Não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Além disso, precisa estar definido quais os prazos máximos para que os órgãos competentes fiscalizem a solicitação. Não podemos, nós, empresários, ficar aguardando uma fiscalização por mais de 48 horas, pois podem existir solicitações de adequação que podem levar muito tempo. Entretanto, a empresa, entrando assim a empresa num período de ostracismo financeiro. Isso sem eventos em locais temporários, cujos os times são outros e bem mais apertados. Existe uma questão importante que pode vir a esvaziar o setor de entretenimento cultural, que é a população diária. A legislação de Porto Alegre, por exemplo, limita em uma pessoa por metro quadrado, o que torna impraticável qualquer atividade deste ramo no mundo. Esse número também é muito relativo, pois quando um evento começa, a concentração ocorre em frente ao palco, aumentando consideravelmente a taxa de ocupação. Precisamos trabalhar com pessoas instruídas para esse tema, a fim de correr contra o tempo, pois a segurança em primeiro lugar, mas não podemos deixar de lado a importância desta economia para o nosso país, principalmente nesse momento que antecede vários eventos de grande porte no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos dar sequência, passando agora a palavra para os representantes do Sindrio. Não sei pela ordem vocês se combinaram. Quem é que fala primeiro? Leonardo Feijó. Vocês têm 30 minutos para vocês compartilharem da maneira que acharem mais adequada. Pronto. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, demais autoridades, senhoras e senhores presentes. Agradecemos aqui a oportunidade de participar dessa pública
nesta comissão. Eu sou Léo Feijó, eu sou educador cultural no Rio de Janeiro, com 15 anos de experiência. Sou diretor de casas noturnas do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. O sindicato já tem mais de 100 anos de existência e conta hoje com cerca de 3.000 associados. Eu sou coordenador também de um fórum chamado Econoite, que estuda a economia da noite no estado do Rio de Janeiro. Bom, antes de apresentar aqui algumas propostas reunidas em plenárias realizadas nos últimos meses no sindicato, com participação de empresários do setor, de profissionais envolvidos nessa cadeia produtiva, como os músicos, por exemplo, eu gostaria de apresentar um breve panorama dessa atividade econômica no Rio de Janeiro. O Rio registra há décadas forte concentração de atividades associadas à chamada economia criativa e diretamente ligada às artes, à alimentação e ao turismo, à música, à gastronomia e outras manifestações culturais que são apresentadas e consumidas em casas de shows, teatros, casas noturnas, clubes, lonas, bares e restaurantes. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FERJAN, a economia criativa já atinge cerca de 20% do PIB do Estado do Rio de Janeiro, indicando sua importância na geração de empregos, impostos e perde apenas para a indústria de óleo e gás. Não apenas no Rio, mas em todo o Brasil, os segmentos de alimentação e hospedagem estão entre os maiores empregadores. Estudos apontam que a dinâmica da revitalização urbana em diversas cidades no mundo passou pela abertura de bares, casas de shows, com a criação dos chamados clusters culturais. É o caso do Centro Histórico do Rio de Janeiro, que em 10 anos passou de região decadente a principal de cultura e entretenimento da cidade, atraindo mais de 50 mil pessoas todos os fins de semana, incluindo aqui muitos turistas e gerando centenas de empregos. A lamentável tragédia ocorrida em Santa Maria indicou que os órgãos públicos responsáveis pela orientação e fiscalização das normas de segurança nas casas noturnas podem ter cometido falhas em suas responsabilidades na aprovação de projetos e na fiscalização da execução desses projetos. E acreditamos que o mesmo possa acontecer hoje em diversas cidades do Brasil. Na sequência do triste episódio, foram interditados centenas de estabelecimentos do setor de cultura e entretenimento, incluindo teatros sob gestão do poder público. Em poucos dias, estabelecimentos que tinham certificação oficial do Corpo de Bombeiros tiveram suas atividades interditadas total ou parcialmente, mesmo tendo cumprido todas as exigências anteriores. Depois do fato, novas exigências foram apresentadas, porém o dano à imagem dos estabelecimentos é irreparável, assim como a perda de faturamento por conta dessas interdições. Cabe ressaltar aqui, senhores, que a imensa maioria dos empresários que atuam no setor investe recursos e tempo para vencer a burocracia desses órgãos públicos, que infelizmente não oferecem respostas satisfatórias, seja em relação ao prazo, seja em relação às inúmeras exigências burocráticas para a legalização, ou seja em relação à orientação para oferecer toda a segurança ao público. Queremos atuar respeitando todas as normas de segurança, mas queremos redução da burocracia e regras claras para o funcionamento dos estabelecimentos. A mídia em geral incorre em um equívoco ao informar a interdição por conta do alvará de funcionamento. O alvará de atividades econômicas é concedido pelas prefeituras municipais, não tendo relação direta, em muitos casos, com o atendimento das normas de segurança. Diversas interdições foram realizadas não por falta de segurança, mas por questões simplesmente documentais. Há casos no Rio de Janeiro de empresas que levam 10 anos para conseguir um alvará definitivo de funcionamento, por conta da burocracia. Na maioria dos casos, também há dificuldades junto à Secretaria de Urbanismo no Rio de Janeiro. É importante apontar que o zoneamento urbano, que determina que tipo de atividade econômica é autorizada ou tolerada nas ruas da cidade, ou em regiões e bairros, está defasado e já não atende a dinâmica das cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos uma legislação de 1976 que rege a concessão de novos alvarás. Isso gera uma distorção e resulta em casas noturnas operando com alvarás provisórios e gerando uma insegurança jurídica e desestimulando novos empreendimentos no setor. Em muitos casos, uma empresa pode levar muitos anos para conseguir um alvará, como eu já mencionei aqui. A seguir, portanto, breves sugestões para que tenhamos um ambiente seguro para frequentadores e que estimule essa indústria criativa tão importante para o Brasil, do ponto de vista econômico, social e para a nossa imagem no exterior. Em primeiro lugar, autorizar instituições com presença nacional e capacidade técnica a emitir certificados de atendimento às normas de segurança aos estabelecimentos com reunião de público, sejam teatros, casas de show, circos, casas noturnas, entre outros, validando esse documento para a emissão de alvarás pelas prefeituras municipais. E creio que aqui a gente concorda
né, com os colegas que falaram anteriormente. Essa medida não impediria a atuação do Corpo de Bombeiros na fiscalização anual ou aprovação de espaços com reunião de público e em eventos, porém reduziria a burocracia e os prazos, atualmente muito longos, para a aprovação desses empreendimentos. Sobre esse tema, o Sindirio já iniciou uma cooperação com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o intuito de oferecer a seus associados uma certificação independente. O mapeamento do mercado é um tema muito importante. O mapeamento do setor de entretenimento noturno no Brasil, incluindo teatros, casas de shows, clubes, lonas e espaços de eventos com reunião de público. Hoje, não é possível indicar o número de estabelecimentos desse universo por distorções na classificação das atividades econômicas nas prefeituras municipais. As instituições poderiam ser universidades federais ou outras instituições sem fins lucrativos com experiência nesse tipo de levantamento. Essa classificação deverá considerar diferentes tipos de estabelecimento com o padrão a ser utilizado por prefeituras em todo o país, indicando o tamanho do imóvel, capacidade de público, número de colaboradores e outros dados que ajudem a indicar diferentes normas de segurança a serem adotadas. Na nossa opinião, não é correto exigir de estabelecimentos com capacidade de 200 pessoas as medidas semelhantes às utilizadas em locais com lotação para 3.000 pessoas, por exemplo. Concordamos totalmente com a sugestão do colega de exigir um prazo máximo para a tramitação de pedidos de alvará e certificados de segurança nos órgãos públicos. Hoje isso não existe. Então a gente fica completamente à mercê desses gestores públicos, sem saber quando a gente vai ter essas autorizações. E em relação aos investimentos necessários para que esses estabelecimentos ofereçam as completas normas de segurança, eu diria que incentivos fiscais poderiam ajudar nessa questão. Estudar a concessão de isenção parcial do imposto de renda e outros tributos federais de forma a compensar o elevado investimento necessário para atender todas as normas de segurança e o aumento de custos resultantes de outras legislações. Entre elas, eu queria citar, por exemplo, a lei da meia entrada para o estudante, que nos obriga a oferecer 50% de desconto no valor do ingresso, sem que isso seja compensado. Isso interfere numa atividade econômica privada. Outras leis, por exemplo, que nós apoiamos, mas que também têm impacto econômico, como a Lei Seca, por exemplo, reduziu em mais de 50% o faturamento de casas de shows no Rio de Janeiro no período de 2 a 3 meses. A questão da lei que proíbe também o fumo em locais fechados, que nós também concordamos e apoiamos. No entanto, ela gerou novos custos. Precisamos agora contratar mais colaboradores para organizar espaços externos, para que as pessoas possam sair e retornar. Isso é um impacto econômico anualizado, por exemplo, que no meu negócio, em uma loja somente, gera R$50 mil a mais por ano. Sugerimos que o Ministério da Cultura, as secretarias de cultura dos estados e municípios estudem a elaboração de editais públicos para incentivar a abertura e a manutenção de casas, teatros e casas noturnas, em especial nos centros históricos, como forma de preservar o patrimônio cultural e estimular as atividades artísticas. Esses editais deveriam permitir a participação de micro e pequenas empresas, que são a imensa maioria nesse mercado, e não somente organizações sem fins lucrativos. Esses editais seriam muito importantes, não só para a manutenção, como para a expansão das atividades, muitas delas envolvendo as expressões autorais contemporâneas na música e nas artes cênicas, por exemplo. Em relação às questões técnicas, para finalizar, nós sugerimos a obrigatoriedade de treinamento para as equipes de estabelecimento com reunião de público. Isso não acontece hoje, nos estabelecimentos de pequeno e médio porte, por exemplo. Com orientação para o uso de extintores, mangueiras de incêndio, procedimentos em caso de emergência, orientação do público para as áreas de escape, entre outros. Utilização de monitores para exibição de vídeo com normas de segurança, escape e localização dos extintores de incêndio nesse estabelecimento, como já acontece nos cinemas, por exemplo. Nesse caso dos estabelecimentos noturnos, isso deveria acontecer a cada 5 minutos, para que o público esteja preparado no caso de uma emergência. Poderia alertar também, esses monitores poderiam alertar para a proibição do uso de fogos de artifício e outros produtos inflamáveis que levem risco aos frequentadores. Sugerimos a definição de penalidades para clientes que façam uso indevido de equipamentos de segurança, atitude comum, infelizmente, em muitas casas noturnas. E eu finalizo aqui, então, portanto, a minha fala, senhor presidente, senhores deputados, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa importante comissão. Muito obrigado. E vamos agora a Vanessa. Boa tarde, senhores. Eu sou Vanessa Gonçalves, trabalho na parte de licenciamento do sindicato. E eu queria colocar de uma forma bem breve, assim, bem num bate-papo mesmo,
Como ocorre, né, o licenciamento no Rio de Janeiro? O Rio tem uma das legislações, a legislação do Corpo de Bombeiros é uma legislação hoje estadual, e que a gente entende, né, muito benéfico essa legislação vir de cima, vir de uma esfera federal, para poder realmente regular e harmonizar a legislação do Corpo de Bombeiros em todo o Brasil. Então, como é que acontece hoje no Rio de Janeiro? A gente abre um processo, faz um projeto de segurança, um plano de arquitetura, prevendo sprinklers, que são esses chuveiros automáticos. Aqui não tem, eu acho. Mas com certeza deve ter nos corredores. Chuveiros automáticos, caixa de incêndio, extintores. Após esse projeto aprovado, o contribuinte, o requerente, tem um prazo para fazer essa instalação desses equipamentos. É feita uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros e é expedido o certificado. O Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, é um órgão que se sabe que é um órgão muito lento. Depois dessa tragédia que aconteceu no Sul, a gente tem projetos que entraram 1º de fevereiro e até hoje, 25 de março, até ontem, nem tinham sido distribuídos ainda, né? E a média de espera que eles propõem para a gente agora são de 6 meses. Então, quer dizer, no Rio de Janeiro, para a casa ter o alvará provisório, se espera, então, 6 meses para o Corpo de Bombeiros expedir esse certificado de aprovação. E esse alvará provisório tem restrições, exigências, para que, cumpridas essas exigências, tenhamos o alvará definitivo. A nossa sugestão, já que a gente está aqui pensando o que poderia fazer para melhorar, não seria deslocar a competência do Corpo de Bombeiros, mas talvez dar de alguma forma, também essa possibilidade para ou a ABNT, ou o CREA, ou alguém tenha um órgão técnico que também possa desafogar um pouco esse excesso de processos que se tem, esse excesso de demanda, né? Então, isso seria uma proposta. E então, depois, quando temos o alvará provisório, a gente tem as exigências da Secretaria Municipal de Urbanismo, de vigilância sanitária, isso eu estou falando para restaurantes e casas noturnas. 7 Rio, e no Rio de Janeiro temos o patrimônio cultural, que atua em muitos bairros do Rio. Na Secretaria Municipal de Urbanismo, que é o órgão técnico que analisa afastamentos frontais, gabaritos, usos, os nossos processos ficam lá há muitos anos. O que leva com que o contribuinte fique prorrogando esse alvará provisório. Lá no Rio, o nosso prazo de alvará provisório é de 1 ano, que é o que está previsto na legislação, mas a gente vê muitos casos que as pessoas prorrogam o alvará provisório, a prefeitura se nega a prorrogação e as pessoas acabam ficando irregulares. Muitas vezes, pode ser que seja falta de interesse, mas tem muitos casos, muitos requerentes que sofrem muito para licenciar no urbanismo, que reclamam de funcionários, os processos somem, ou o funcionário fica de licença, férias, por 3, 4 meses e ninguém analisa. Enquanto isso, vai correndo o prazo do alvará provisório. Então, a Secretaria Municipal de Urbanismo, pelo menos aqui no Rio, lá no Rio, que temos as exigências de patrimônio, 7 Rio, vigilância, essas exigências são necessárias. Mas talvez a gente pudesse estipular um prazo máximo e que esse prazo não fosse letra morta, como a gente tem no CPC muitas vezes, né? Eu sei que é realmente difícil, mas assim, talvez pensássemos em dar ou alguma, não sei se caberia, uma penalidade ao órgão público, de alguma forma que a gente pudesse realmente analisar esse processo em 1 ano, no prazo do alvará provisório, né? Então, depois dessas exigências de patrimônio, urbanismo, bombeiro e vigilância, quando se cumprir isso, temos o alvará definitivo. Também queria destacar que nós temos um decreto de zoneamento no Rio que é de 76, a cidade mudou muito. Talvez não caiba em esfera nacional mencionar isso, mas alguma previsão de atualização
ou da legislação municipal, porque tivemos a Copa, vamos ter as Olimpíadas, e essa legislação já não é compatível pelos usos e pelas atividades que se tem lá. Né? É isso que a gente coloca, eu agradeço a vocês, muito obrigada. Muito obrigado a nossa amiga Vanessa Gonçalves. Passamos a palavra agora para o senhor Plínio Frois, também representante do Sindrio, para que possa fazer a sua participação. Foi não. Boa tarde, senhor presidente, deputados, senhoras e senhores. Eu agradeço também ao deputado Otávio Leite, que nos convidou para estar aqui hoje. Com muita honra estamos aqui. Na realidade, eu acho que o que o Léo e a Vanessa falaram é o sentimento nosso, da nossa classe, né, de empresários do Rio de Janeiro, que nos solidarizamos com as vítimas e com as famílias das vítimas, né, de Santa Catarina, e que mexeu muito com todos nós, principalmente nós que somos proprietários, né, Léo, de casas noturnas, sabedores da nossa responsabilidade, ainda mais agora, obviamente, nós redobramos ainda mais a nossa atenção e os nossos cuidados depois do acontecido. Eu vou, na realidade, relatar um pouquinho da história da minha casa aqui, para que os senhores tenham uma noção da dimensão também do que a gente passa individualmente cada empresário. Eu tenho 3 casas com mais alguns sócios, 3 casas no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, que é uma área que há 20 anos atrás era completamente degradada. Nós iniciamos, junto com a Associação Polo Novo Rio Antigo, um processo de revitalização dessa área, e hoje ela é um modelo para o Brasil, no que se refere à revitalização de áreas degradadas. E as minhas 3 casas estão no primeiro quarteirão da Rua do Lavradio, que é o Mangue Seco, um restaurante. O Santo Cenário, outro restaurante, ambos com música ao vivo, e o Rio Cenário, que é a casa maior das 3 e mais conhecida. Também, como o Léo disse, toda a nossa economia é baseada na economia criativa, né? O nosso tripé é a música, a gastronomia e o entretenimento cultural. Eu vou falar um pouquinho do Rio Cenário. A casa foi eleita pelo jornal The Guardian como uma das 10 melhores casas do mundo. Recebemos 2 prêmios importantes de música, um que é o da revista Veja, como melhor casa de música do Rio de Janeiro, outra, Noite Rio, Casa Noturna, melhor casa noturna do Rio, tom 00. Recebemos grandes eventos nacionais e internacionais, 2 prêmios TIM. Recentemente, o Laureus, que é o Oscar dos Esportes, aconteceu no Rio Cenário, a recepção aos artistas e aos atletas, no mês passado. Centenas de visitantes ilustres, como ganhadores de prêmios Nobel, da realeza europeia, do mundo político e empresarial de todo mundo, sem falar em artistas, escritores e inúmeros músicos reconhecidos, já passaram por nossos palcos. Cerca de 400 mil pessoas ano circulam pela nossa casa. Mais do que muito museu, do que muitas igrejas. Então é um número muito grande de pessoas, cerca de 400 mil, circulando pela casa. Ela comporta 880 pessoas dentro da casa e na rotatividade nós temos cerca de 1.800, 2.000, 2.500 pessoas, dependendo do dia, nos finais de semana principalmente. No ranking do mais importante site de viagem do mundo, que é o TripAdvisor, o Rio Cenário foi apontado como a 2ª maior atração do Rio de Janeiro, vindo logo atrás do Cristo Redentor. Na frente do Pão de Açúcar, do Teatro Municipal, Jardim Botânico e das praias do Rio de Janeiro. Emprega hoje, junto com as outras nossas 2 casas menores, cerca de 320 pessoas, além de 200 músicos devidamente contratados e legalizados através de notas contratuais, sem contar os empregos indiretos que são gerados. Estamos situados num quarteirão cultural, né, um decreto municipal, inclusive, e hoje esse quarteirão, somente entre Visconde Rio Branco e a Rua do Senado, ele gera 707 empregos diretos. Há 10 anos atrás, esse quarteirão gerava 40 empregos diretos. Pagamos todos os impostos, como é nosso dever e obrigação, nacionais, estaduais, municipais, nunca corrompemos e nunca fomos corrompidos.
Por isso, sofremos muito para chegarmos onde chegamos, mas conheço vários empresários que trilham o mesmo caminho. Porém, o mais importante eu ainda não disse. Trilhamos esse caminho de muito trabalho e sucesso, sem conseguirmos os nossos alvarás definitivos de funcionamento. Ele só chegou há pouco tempo, no final do primeiro governo do prefeito Eduardo Paes, há pouco tempo. Será que uma casa que tem uma história de luta como a nossa, que conquistou tudo isso, não iria lutar para conseguir o seu alvará nesses 10 anos? Então nós chegamos a criar um departamento dentro do Rio Cenário, chamado Diretoria de Legalização, cujo diretor era o Carlindo Dantas, e ele cuidava, basicamente, a gente brincava que ele era responsável pelos carimbos e pelas assinaturas e pela recepção aos fiscais. Então, todo fiscal que chegava, o Carlinhos estava lá, a casa, as 3 casas devidamente preparadas, toda a cozinha, não tem uma cerveja que está vencida, não tem um refrigerante que está vencido, não tem uma fruta estragada, nada. E o Carlindo foi o grande responsável por isso, que ele chegou junto conosco na Lavradio há 20 anos atrás, esse processo de luta, ele sempre teve conosco. E nós recebemos o nosso alvará definitivo de funcionamento, eu falei, há pouco mais de um ano, né? Depois de quase 10 anos de funcionamento. Tínhamos os alvarás renovados semestralmente, o Carlindo sempre lá, 6 meses antes de vencer, ele estava renovando os alvarás. Uma semana antes do Carnaval, logo depois do acontecido em Santa Maria, recebemos um batalhão de fiscais na porta do Rio Cenário. Por ser uma casa muito grande, uma casa muito conhecida, uma casa que também está na mídia. Recebemos um batalhão de fiscais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Recebemos fiscais da Vigilância Sanitária, por mais uma vez, do Corpo de Bombeiros, por mais uma vez, da Polícia Civil, do PROCON, da Polícia Fazendária, do Ministério Público e do CREA, na pessoa do seu vice-presidente. Todos eles, e muitos foram em grupo, em conjunto, junto com a mídia, rádio, jornais, televisões. Eu juro que num sábado, eu estava lá do lado de fora, no quarteirão nosso, quando eu vi chegando um monte de senhores, paletós pretos, de pastas, vinham andando, e várias televisões, jornalistas e fotógrafos andando para trás. Falei, o presidente Dilma está vindo no Rio Cenário. Só faltava ela, sério. Está chegando. E, na realidade, eram os fiscais. Uma das televisões invadiram a casa, obviamente, não chegamos a sofrer o que outras casas sofreram, como Carioca da Gema, que é uma casa lutadora, exemplar, que fecharam a casa com expulsar os músicos, os clientes. Nós não tivemos isso, porque o Carlindo cuidava religiosamente de cada detalhe da nossa segurança. E eles vasculharam a nossa casa de segunda a sábado, porque eles queriam encontrar uma agulha no palheiro. Não encontraram nada. Para não dizer que não encontraram nada, encontraram 2 coisas. Uma, o PROCON encontrou numa boleta nossa escrito: se você perder essa boleta, você vai pagar R$300. Uma anotação que nunca cumprimos, mas era uma forma de inibir aquele irresponsável para não rasgar sua boleta e jogar no lixo. E a segunda outra falha, que não fomos notificados, era a laranja misturada na geladeira da nossa casa, a gente mistura, né? Finalizando, então, devido a esse trabalho exemplar que o Departamento de Legalização, coordenado pelo Carlindo, fazia, nós temos na casa hoje, no Rio Cenário apenas, 41 extintores de incêndio, 80 hidrantes, com aquelas mangueiras que cobrem a casa inteira, temos 3 cisternas, temos bombas hidrovácuo, que mesmo sem luz na casa, a bomba é ligada para sugar a água, 5 escadas de 2 metros, sinalizações indicativas, cortinas, tapetes, móveis ignifugados, que é o tratamento anti-chamas, portas antipânico com mais de 2 portas antipânico com 2 metros de saída, em 2 ruas, 8 clarabóias, que como são prédios antigos, que auxiliam no escape da
da fumaça em caso de incêndio, uma ambulância na porta às sextas e sábados. Todas são iniciativas nossas, obviamente, muitas sob exigência das autoridades, mas são muitas nós nos excedemos por excesso de cuidado. Santa Maria contribuiu em quê? Nós reforçamos ainda mais a nossa segurança, reforçamos mais ainda a nossa sinalização interna, reforçamos mais as nossas escadas com iluminação, colocamos rotas de incêndio em toda a casa, para que ofereçamos ainda mais segurança. Só que os danos à imagem foram muito grandes. Todas as televisões ali, uma chegou a noticiar, estamos aqui aguardando o fechamento do Rio Cenário, uma das casas mais importantes da Lapa. Um site de um importante jornal carioca chegou a noticiar que nossa casa havia sido fechada. E nada além dessa frase do PROCON encontrou e uma laranja misturada com maracujá. Ou seja, a nossa imagem foi muito desgastada, inúmeros clientes cancelaram as reservas, tivemos um dano à imagem sem preço, um prejuízo muito grande e temos reflexo até hoje. Então, eu acho que a Santa Catarina, ele refletiu de maneira positiva. Eu acho que muitas casas, nós estamos terminando, precisavam de ter esse controle, essa fiscalização, mas eu acho que a gente tem que estar atento também para esse espetáculo que é montado em nome de tudo isso. Eu agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Plínio pela sua manifestação, importante depoimento, né? E nos traz aqui um outro olhar, né, a respeito do tema. A presença dos senhores e da senhora hoje exatamente tem esse objetivo, é proporcionar que a gente também ouça aqui o lado do empreendedor, né, do empresário da noite, do produtor cultural. Eu quero registrar aqui a presença do senhor Bernardo Machado, diretor da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, que também nos prestigia com a sua presença. Antes de passar a palavra para o deputado Ronaldo Zucchi, quero colocar aqui à disposição dos senhores, da senhora, a nossa assessoria, no sentido em que vocês possam nos encaminhar realmente sugestões. Nós estamos procurando acelerar, né, a elaboração de uma proposta. Para nós é muito importante que os senhores e a senhora formalizem, né, a partir da experiência de vocês, procedimentos, condutas, né, sugestões de legislação que pudessem trazer, né, de maneira formal para dentro da comissão o ponto de vista do setor que vocês aqui representam, né? Deputado Ronaldo Zucchi. Bem, eu queria inicialmente saudar a todos e em especial os nossos convidados, parabenizando-os pelas contribuições que trazem ao nosso trabalho. Eu, quando pensei em propor esta audiência, tinha exatamente este propósito, ouvir, enfim, recolher a sensibilidade daqueles que desenvolvem atividade no mundo cultural e que são muito importantes para o nosso trabalho. Realizei lá em Porto Alegre uma reunião onde já tive a oportunidade de recolher contribuições de vários agentes culturais, produtores, donos de estabelecimentos, enfim, e penso que nós temos um rico material aí, deputado Pimenta, para nos debruçarmos. Eu também tinha proposto, deputado Paulo, um convite à ministra Marta Suplicy, a sua representação, muito em função do Conselho Nacional de Cultura, que reúne, digamos assim, todos os segmentos envolvidos
com a atividade cultural, porque penso que esse conselho pode lá trazendo um acúmulo de discussão que deve ser feito, se não concluído, deve ter um acúmulo de discussão importante para contribuir para esse nosso trabalho. Eu espero que, se não a ministra, mas quem ali representar, possa exatamente contribuir nesse sentido. Quer dizer, o foco principal do nosso trabalho na comissão, evidentemente, é a proteção à vida. Mas a vida no nosso país é constituída também da atividade cultural, é constituída do entretenimento e é constituída também do desenvolvimento da nossa economia, que tem na economia criativa aí uma fonte muito importante de geração de renda, geração de emprego e, portanto, fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E eu confesso a vocês que fiquei muito impressionado com as notícias que passaram a circular depois do episódio de Santa Maria, dando conta de inúmeros estabelecimentos sendo fechados em todo o país, e eu fico a imaginar o que isso significou de impacto do ponto de vista de redução dessa atividade, enfim, e acho que nós devemos também nos preocupar com isso. Tenho certeza que a presença de todos vocês aqui hoje vai contribuir para o trabalho da nossa comissão, no sentido de que essa sensibilidade também possa estar contida no nosso relatório final. Tenho certeza que a nossa diretoria está muito atenta e tenho certeza que todos vocês vão ainda encaminhar, além da fala de vocês aqui, outras sugestões, outras contribuições. Eu, particularmente, acho, deputado Pimenta, que a atualização da legislação é um aspecto do nosso trabalho aqui. Quer dizer, ter uma legislação atualizada, que dê conta disso tudo, que oriente a legislação estadual, que oriente a legislação municipal, que defina claramente responsabilidades, procedimentos, é necessário e talvez seja a parte mais importante do nosso trabalho, dado o emaranhado de legislação existente no Brasil hoje. Nós precisamos ter uma legislação clara, límpida, como aqui foi dita, né, e que possa não deixar nenhuma dúvida, e que também estabeleça prazos, né? É inaceitável que uma casa fique 10 anos esperando o alvará definitivo, cumprindo com todas as exigências do poder público municipal, no caso, né? E isso, lamentavelmente, existe. Assim como também é inaceitável que muitas e muitas casas funcionem através de liminares sem ter as devidas preocupações com segurança. Quer dizer, o outro lado do problema, né? E nós sabemos que existem muitas que que usam dessa possibilidade legal, digamos assim, que é recorrer à justiça e conseguir uma liminar e voltar a funcionar no outro dia em que ela é interditada. Mas isso é um aspecto. Eu, particularmente, penso que nós precisamos, vou aproveitar aqui a oportunidade para anunciar assim, algumas ideias, que nós precisamos empoderar o poder público municipal para que ele possa cumprir com a sua responsabilidade. Ter um departamento ou uma secretaria, um órgão capaz de cumprir com as responsabilidades que essa nova legislação vai estabelecer. E para isso é necessário ter uma política pública para que esses órgãos que terão essa responsabilidade possam exercê-las plenamente, com todas as condições. E acho que isso é uma responsabilidade do poder público. Acho também que nós deveríamos pensar assim, por que não, numa política de isenção fiscal para todos os equipamentos de segurança por um prazo determinado, para que a gente possa garantir que todo mundo se utilize disso. Mas, vou na linha do que aqui foi dito, acho que foi pelo sócio proprietário do Opinião, de que nós precisamos ter uma linha de financiamento para todos aqueles estabelecimentos que precisam fazer ou reforma ou ampliação para adequação das exigências, possam ter acesso a uma linha de financiamento com juros subsidiados, se não juros zero,
para que ninguém tenha desculpa de que não posso fazer porque inviabiliza a minha atividade, ou seja, portanto, isso tem que fazer parte de uma política pública, na minha opinião. Como também acho que nós precisamos, além disso, desenvolver uma ampla campanha de educação da população, para que a população nos ajude a fazer a fiscalização, tá? Para que o cidadão, quando entre num ambiente, ele já procure se certificar de que aquele ambiente é um ambiente seguro. Acho que o selo de qualidade que foi sugerido aqui é uma ideia, o deputado Paulo Pimenta já falou sobre isso em outra oportunidade. Além disso, eu penso também que a questão do seguro obrigatório é algo que nós devemos buscar construir. Por isso mesmo que eu propus que a gente fizesse uma audiência específica para tratar desse tema, porque isso agregaria, deputado Paulo Pimenta, além da fiscalização do poder público, mais uma rodada de fiscalização, que é a fiscalização do agente da companhia de seguro. E, portanto, ganharíamos em segurança. Então, são um conjunto de proposições que eu quero fazer e vou formalizar a comissão para que nós possamos, além da questão da atualização da legislação, pensar um conjunto de políticas públicas para viabilizar a segurança da população, não apenas em casas de espetáculo, já fiz essa referência, em todas as edificações brasileiras, eu acho que na linha do que a nossa assessoria está indicando, que reúnam mais de 100 pessoas, porque isso pode acontecer num shopping, isso pode acontecer num prédio aqui do Ministério, ou mesmo nesta casa aqui. Tá? Então, todas as edificações deveriam estar, nossa legislação tem que abordar tudo. Enfim, penso que nós temos um trabalho gigantesco pela frente, mas com as contribuições que estão chegando a essa comissão, como as que aqui recebemos hoje, qualificadas, eu quero parabenizá-las por as belas contribuições, acho que todas elas, nós vamos certamente cumprir com a nossa tarefa de oferecer à população brasileira uma nova legislação e uma política pública para dar conta desse dramático tema que estamos tratando. Eu vou, antes de passar a palavra novamente para os senhores, para a gente poder exercitar aqui o debate, a nossa troca de opiniões, eu quero também fazer algumas ponderações, né? Infelizmente, eu acho que praticamente todas as pessoas que vieram aqui, elas fazem esse resgate histórico de que os grandes processos de mudança, de aprimoramento de legislações no mundo ocorreram após, né, tragédias, eventos de proporções que levaram a sociedade a refletir a respeito dessas questões e forçaram o poder público a avançar. Eu tenho dito que esse episódio talvez ele nos leve no país, inclusive, a uma mudança quase que cultural de comportamento, né? Porque a verdade é que nenhum de nós aqui jamais se preocupou em saber se na creche que o filho fica tem extintor de incêndio ou não tem, né? Ninguém nunca se preocupou em colocar dentro da sua hierarquia de prioridades, saber informações básicas sobre o local que frequenta, né? Então essa afirmação de que isto que aconteceu em Santa Maria, e eu sou de Santa Maria, e a cidade vive uma situação, eu diria assim, quase que dramática, né? Na sexta-feira nós tivemos a conclusão do inquérito, isso reacendeu toda a polêmica sobre o tema. Isso que aconteceu em Santa Maria, a rigor, poderia ter acontecido em qualquer lugar, né? Porque as condições de funcionamento dos estabelecimentos, no geral, não diferem muito daquilo que era a realidade do nosso município. A grande questão é que nós temos uma possibilidade, eu diria, já que essa tragédia ela chamou a atenção da opinião pública e ela vai nos proporcionar provar alguma coisa. Então esse é o lado positivo da história, nós podemos avançar, que talvez em outros períodos não conseguiríamos. Então nesse momento há uma cobrança. O processo legislativo ele é moroso por si só, e nós temos sido cobrados porque temos um prazo de 120 dias para apresentar uma proposta, né?
E, ao mesmo tempo, nós temos que ter a capacidade de propormos algo que não colida com limites que a legislação federal, no âmbito da Constituição, estabelece. Ou seja, poder de concessão do alvará é do município, né? Fiscalização de incêndio é dos estados. E como é que nós podemos, então, desenhar uma proposta de legislação que vai servir para o Rio de Janeiro e vai servir para o interior do Piauí? Ou seja, né, a diversidade que é o país, a complexidade que é pensar uma lei que atenda de norte a sul, condições mínimas de segurança e que não inviabilize, né, o funcionamento de qualquer tipo de estabelecimento dentro da diversidade cultural, né, e da realidade de cada uma das nossas regiões. Então, acho que é muito importante assim, que vocês possam nos ajudar. Nós temos procurado encontrar na legislação respostas para questões que vocês colocam. Então, por exemplo, tem surgido sempre essa história, esse problema dos prazos, né? Isso aí no Brasil, inclusive, tem, vou repetir outra expressão aqui, tem um lado cultural de não tendo prazo, sempre tem espaço para, né, quem for mais amigo do rei ter os seus projetos aprovados antes. Nós já temos algumas experiências interessantes, né? Por exemplo, no âmbito do Ministério da Educação, até uma época atrás, havia, vamos chamar assim, um verdadeiro comércio no que diz respeito à solicitação da criação de novos cursos pelas universidades privadas. E não resolveu totalmente o assunto uma medida que foi adotada, mas ela melhorou muito. É o fato hoje que todos os processos eles são públicos. Toda a tramitação de qualquer processo ele é transparente. Quando você ingressa com uma solicitação, tem um número e você acompanha pela internet, você sabe onde quem que está, há quantos dias está. E mais do que isso, estabelece uma cronologia de análise aonde alguém analisar o teu projeto depois de um, né, que entrou antes, tem que ter uma justificativa pública. Então isso força uma análise cronológica e dá uma transparência para a tramitação, que talvez seja uma forma de nós, né, criarmos, né, um mecanismo mais possível de acompanhamento por parte da sociedade. Então o senhor sabe lá, caiu na mão do engenheiro fulano de tal, faz 4 meses que está na mão do cara, não movimentou o processo, né? E por outro lado, entrou um outro ali faz uma semana. Então isso vai possibilitar que a imprensa, a sociedade, né, todos possam de alguma forma ter um mecanismo de controle e acompanhamento nesse sentido, né? Outra ideia que tem surgido com muita frequência aqui na mesa dos debates é essa questão do seguro, né? Então o que a gente observa? Primeiro, os cinemas, né? Os cinemas, de um tempo para cá, eles mudaram uma série de procedimentos. A obrigatoriedade daquele filme ali no início, né? A sinalização. Nós procuramos, inclusive, identificar na legislação o que levou os cinemas a essa mudança. E a nossa opinião hoje é que talvez isso aí se deva por conta de uma interpretação da legislação sobre condomínios. Como a maioria dos cinemas hoje funcionam dentro dos shoppings, isto obriga os estabelecimentos que estão dentro dos shoppings a cumprir a legislação que obriga a condomínios residenciais ou comerciais a terem seguro. Então, nós, a princípio, né, temos advogados, sem ser advogado, eu ando advogando, a ideia de que talvez o seguro ele seja um mecanismo que agilize a tramitação diante da burocracia, e estabelecendo ele como concessão de alvará, estabelece uma espécie de fiscalização do mercado sobre o mercado. Ou seja, para alguém ter conceder o seguro, ele vai ter que exigir um conjunto de procedimentos. Tá? Quer dizer, e o que o Rodrigo nos traz como sugestão, que me parece bastante interessante, que nós buscássemos junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, por exemplo, linhas de financiamento
que agilizassem aos proprietários do estabelecimento a cumprir aquilo que a própria seguradora está exigindo, né? Ter acesso a um recurso, como tantos programas que existem hoje, especificamente voltado para esse mercado, né? De entretenimento. Mas o seguro me parece interessante. Agora nós temos que chegar, e isso é importante, a participação de vocês, sim, mas qual é a linha de corte que vamos estabelecer? 100, é 200, né? É por metro quadrado, é por tipo de evento, né? Depois temos também toda a questão relativa ao tipo de evento, né? Uma coisa é você ter uma casa de espetáculo, você tem o seguro da casa, mas uma coisa é tu ter lá uma peça de teatro, outra coisa é tu ter, né, um show de rock, outra coisa como é que nós vamos... Os eventos temporários, né? Aquilo que o Rodrigo nos trouxe também aqui já apareceu por parte de prefeitos que nos trouxeram a existência hoje no país de uma espécie de guerra fiscal ao contrário, especialmente de litoral, aonde prefeituras reduzem o número de exigência para atrair shows, para atrair casas que funcionam em caráter sazonal. Então, quanto menos tu exige, mais a chance de que um determinado espetáculo, um determinado show ocorra no teu município. Então, uma regra federal poderia reduzir isso, né? Então, são algumas ideias assim que nós temos debatido. Queremos ouvir as opiniões de vocês a respeito delas. Essa questão também da lotação, nós queremos achar Então, por exemplo, nós temos Porto Alegre estabelece uma pessoa por metro quadrado, né? Nós temos alguns códigos, né, de prevenção de bombeiros que falam em 2, outros falam em 2,5, né? Quer dizer, nós precisamos ter uma regra que seja estável, né, que sirva para todos. Então, estamos pensando num mecanismo jurídico que determine a obrigatoriedade de que os códigos de obras ou os códigos de posturas dos municípios obrigatoriamente precisem observar o que a BNT estabelecer como regra em termos de segurança no quesito, né, lotação, e pensar o mecanismo para que esse cálculo seja feito. Então, percebo, senhores, assim, que são detalhes, né, que nós vamos ter que avançar, e a partir da semana que vem nós já queremos começar a discutir, eu digo isso também para os nossos amigos do Ministério da Cultura, nós vamos começar a discutir já em cima de uma minuta, né? Essa história do selo também é uma história que a gente tem discutido. Não está muito claro para quem é que concederia esse selo. Ontem, curiosamente, eu via no voo de São Paulo, eu estava olhando duas revistas que estavam na minha mão, tinham uma publicidade do Ministério do Turismo, anunciando um novo sistema de classificação de qualidade dos hotéis, né? E me chamou a atenção que era Inmetro, Ministério do Turismo, mais não sei quem, tinham 13 instituições, né? Um selo de certificação do Ministério do Turismo, um novo sistema de classificação. Uma das questões que foi levantada aqui na mesa, do debate, é que esses projetos de incentivo, tipo Lei Rouanet ou projetos do gênero, uma das condições é que ele tivesse que ocorrer em locais que têm essa certificação. No sentido de você estimular, né, dentro desse circuito, a concessão do incentivo cultural para eventos que se realizem em ambientes seguros, digamos assim, né, para os clientes, né? Então, a partir da semana que vem, inclusive, vocês vão poder contribuir conosco, porque essa minuta, a primeira, vai ser uma ideia mesmo, né? E nós queremos até maio estar com esse documento fechado para levar para o presidente da casa, para, através de um acordo das lideranças, fazer com que esse projeto seja levado diretamente ao plenário, né? A palavra está à disposição agora, na ordem que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está à disposição de vocês. Tem algumas colocações que o círculo está fácil de fechar, né? Manter uma relação entre
o financiamento, a fiscalização, né, no certificado, essa questão das leis de incentivo, né, só acontecer em investimentos que possuem esse certificado, que possuem, que estejam regulares, assim como os projetos de produtoras, né, as produtoras precisarem apresentar um PPCI para poder ter o incentivo capital. Né? Empresas sérias, quando vão fazer um evento externo de grande porte, isso gera um dossiê de documentos considerável. Né? Acho que a gente tem que sair um pouco o foco da questão incêndio. O incêndio é um item. Né? O incêndio é apenas um item. A questão da ocupação... Me permite, Rodrigo. Até porque, no caso de Santa Maria, os laudos comprovaram que ninguém morreu queimado. Ninguém morreu, digamos assim, por causa do incêndio. Exatamente. O fogo em si, pelo que a gente pôde observar tecnicamente, ele teria demorado cerca de 8 minutos e ele não chegou a tirar a tinta das paredes, a temperatura que ele chegou. Quer dizer, basicamente as pessoas morreram asfixiadas, né? Então, o problema todo foi a espuma, né? Ao que tudo indica. Então, acho que tu tem razão quando tu traz um aspecto que é mais do que... Eu gostaria de lembrar também que o fato da casa ter apenas uma saída de emergência, se tivesse duas, a tragédia teria sido minimizada? Acredito que sim, talvez o número fosse inferior, o número de vítimas. Mas durante uma evacuação de emergência, seja ela espontânea ou coordenada, um dos principais perigos que acontece na saída de emergência é o colapso da multidão. A partir do momento que você está tentando sair e alguém atrás está te empurrando porque está desesperado, existe uma probabilidade muito alta de que o primeiro caia e os demais caiam por cima. E é isso que as pessoas entendem como pisoteamento. Mas, na verdade, ninguém é pisoteado nessa hora. O que acontece é que os corpos entrelaçam. A gente tem vídeos disso aí, a gente tem estudos sobre isso aí. São relatos cruéis da situação que acontece, inclusive em Rhode Island. Quem teve a oportunidade de assistir o filme, o documento gerado em 10 minutos de gravação ininterrupta, é possível perceber que na única saída de emergência, a única porta por onde a maioria das pessoas tentaram sair, o problema aconteceu ali. O primeiro, quando cai, principalmente não tem escada. Não tem escada, a gente vê nessas casas noturnas, as meninas vão com salto dessa altura, descendo uma escada numa situação de emergência. Qual é a probabilidade deles caírem? Difícil dizer que não vão cair. Principalmente se a evacuação for espontânea, em momento de desespero. O primeiro caiu, o segundo cai por cima. O próximo tenta pular e fica. E os corpos, no afã de querer se soltar, eles vão se entrelaçando. O resgate, seja ele feito por profissional competente ou não, ao tentar tirar essa vítima, ela não sai. A perna está presa embaixo do outro. O braço, você puxa, ele não vem, porque ele está enroscado pelo outro. Então, não é uma simples questão de ter uma ou duas, 3 saídas de emergência. A gente precisa de uma brigada treinada para, em casos de situação de emergência, saber operar a situação. Isso tem que estar previsto de alguma forma. Uma questão fundamental que a gente observa no caso de Rhode Island é que em 1 minuto e meio, quem saiu, saiu. Quem não saiu mais. E há relatos de que em Santa Maria o que aconteceu foi da mesma forma. Portanto, existe, isso já é sabido pelos estudiosos, inclusive pelos profissionais do Corpo de Bombeiro, que existe um tempo de resposta entre o momento em que as pessoas se deparam com o risco e tomam a decisão de sair de fato. Esses segundos, eles são fundamentais para salvar ou não a vida das pessoas. Pensar que você tem 90 segundos para sair, se você
ficar 10 ou 20 segundos pensando o que fazer, ou será que é ou Me não permite, verdade? Paulo, uma colaboração? Eu assisti esse vídeo da boate dos Estados Unidos, né? Cerca de 1 minuto e meio, a fumaça preta ela chegou ao nível do chão, né? Só por curiosidade, por exemplo, lá em Santa Maria, do momento em que os bombeiros receberam o chamado até eles chegarem na boate, se passaram cerca de 7 minutos. Foi rápida a chegada dos bombeiros, era próximo. Em Rhode Island foi 4 minutos e meio. Só que a rigor, digamos que a chamada tenha sido feita ali 1 minuto e meio, então nós estamos falando talvez de quase 10 minutos. 8 minutos, né? Então, o que tinha que ter sido feito para que o número maior de pessoas se salvasse, dependeria muito mais da capacidade de uma brigada interna. Exatamente. Do que dos próprios bombeiros, que quando chegaram lá... Né? E hoje o que acontece é que a dita brigada que frequenta essas casas noturnas, elas não passam de profissionais que de dia são zeladores de prédio e à noite estão fazendo a função de segurança. Colocam um terno de preto, fazem cara de mal, e no momento da emergência, salve-se quem puder. Provavelmente serão os primeiros a sair correndo. Me permite como empresário do setor, todos os nossos funcionários, veja bem, têm treinamento de prevenção, os funcionários, mas existem profissionais brigadistas também. Ou seja, os copeiros, garçons e seguranças, eles vão fazer o papel de assistir aos profissionais da brigada de incêndio. Então, todas as nossas portas de emergência, de ambas as casas, uma é o Bar Opinião e a outra é o Pepsi On Stage, tem profissional, né, devidamente uniformizado, são bombeiros que estão trabalhando na função privada. Isso tem que estar na lei, porque a partir do momento que chegou o corpo de bombeiro, a situação já está introduzida. O internauta Paulo Henrique pergunta para todos, sabendo que os órgãos públicos e municípios não têm estrutura física e de pessoal para a fiscalização de todos os estabelecimentos e atividade, o foco da legislação de segurança e fiscalização não deveria ser prioritária nas atividades de alto risco, né? No sentido de estabelecer talvez como às vezes entra numa fila estabelecimentos de diferente nível de perigo, né? Mas como classificar essas atividades, né? Que seria... Nós trabalhamos com energia, tudo é alto risco. Nós trabalhamos com energia, nós trabalhamos com concentração de público, nós trabalhamos com estrutura pesada, né? De som e luz, né? Estrutura de concentração de ferro que atrai raios. Quem é que se preocupa em colocar um para-raio numa estrutura de show, por exemplo? Esse é um exemplo que faz parte da segurança. Porque se uma pessoa toma um choque, esse choque vai gerar uma reação em cadeia, todo mundo sabe. Aí, até então, não falamos em fogo. É muito complexo. A palavra está à disposição, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, senão eu vou encaminhar para concluir a reunião, fazer uma série de requerimentos para aprovar, e a nossa assessoria está à disposição para receber a formalização das sugestões, e também nós vamos disponibilizar a possibilidade de que vocês possam, tomando contato com a Minuta, trazerem, né, as suas ideias, as suas opiniões. Por gentileza. Alô? Concluindo, queria dizer uma frase apenas. Carlino Dantas, que é o nosso funcionário responsável, que passou por todo aquele momento de aflição, aquela semana que antecedeu o Carnaval, por estar tudo certo, principalmente por querer tudo certo, na terça-feira de Carnaval, ele teve um infarto fulminante e nós o perdemos. Eu agradeço então a participação dos senhores e senhoras, estão liberados da nossa mesa, e nós ficaremos aí em contato, agradecendo aí a presença dos senhores e da senhora, né? Vamos agora para os nossos requerimentos.
requeiro nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 52, a inclusão em pauta na ordem do dia da presente reunião para a apreciação imediata do requerimento número 33 e 34 de minha autoria. Havendo quem queira discutir em votação, os senhores parlamentares que concordam para isso como está, aprovados.